é duro quando você se esforça para fazer as coisas certas, né, perante Deus, e começa a vir um problema atrás do outro, doenças, dores, coisas que você não pode simplesmente resolver com a sua força. Aí vem ansiedade, vem problemas de saúde, vem crítica das pessoas que você conhece, que acha que você está pecando porque está passando por aquele motivo. E muitas vezes você está fazendo tudo que é possível e tudo que é certo perante Deus, e você está passando por uma situação muito difícil, que às vezes você tem que fazer uma cirurgia, você fica ansioso, que não sabe o que está acontecendo. Os médicos, muitas vezes, eles não sabem como lidar com aquilo, eles não sabem o que está acontecendo com o seu corpo, e às vezes ele pode curar aquilo que você tem. E às vezes você precisa de ajuda para coisas básicas que antes você fazia com facilidade, e agora você precisa de ajuda para poder fazer, e às vezes as pessoas nem são tão íntimas sua para poder fazer essas coisas. Às vezes você não pode pagar uma pessoa para te auxiliar, e isso se torna uma bola de neve, né? Cada vez mais complicado, e às vezes os problemas pioram, né, ao longo do tempo. Não que seja o seu caso, mas acaba sendo uma situação péssima. E eu passei essa situação uns dias atrás, ainda estou passando, e por isso eu tenho a autoridade para fazer essa pregação. E a última dica é a mais importante. E eu estou fazendo esse vídeo para auxiliar quem está passando por esse tipo de situação. E aí vai a primeira dica. Não se pergunte por que isso está acontecendo. Se pergunte para quê. Porque perguntar por quê é uma pergunta tola. E isso vai acabar te deixando mais fraco, mais suscetível a erros, e suscetível principalmente em questão de saúde também. A sua imunidade pode baixar com você tendo essa mentalidade pessimista, né? E muitas vezes você não vai ter a resposta do porquê que aquilo está acontecendo naquele momento. Muitas vezes você vai entender meses depois, anos depois, daquela situação que você está passando naquele momento, e você fica se perguntando por que às vezes Deus não responde com velocidade, e ele deixa você aprendendo. Muitas vezes ele fica em silêncio para que você possa aprender com aquela dor. A segunda dica é: mantenha a calma. Aí você se pergunta: como é que eu vou manter a calma num momento tão difícil, num momento que eu estou ansioso, precisando tomar muitas vezes remédio para depressão, remédio para tranquilizante, né? E isso é uma coisa muito difícil, mas a palavra de Deus nos guia referente a isso. Está escrito que em Filipenses 4:6: sejais inquietos por coisa alguma, antes sejam as vossas petições, sejam em tudo conhecidas diante de Deus, oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e pensamentos em Cristo Jesus. Então, a ansiedade é uma coisa complicada de se lidar, é uma coisa que você tem que ficar orando e ficar quieto, fisicamente quieto. Então, se você ficar andando para lá e para cá, ficar balançando o pé, ficar movendo o corpo toda hora, isso vai piorar a sua ansiedade. Então, fique fisicamente ali quieto, né, meio parado, e ore a Deus, jogue as suas preocupações para Deus e confie que Ele vai fazer tudo o que for da vontade dEle, né? Então confie que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que andam segundo o seu propósito. E a próxima dica é: saiba discernir o seu momento, saiba discernir o tempo que você está passando. Por exemplo, você não vai tomar açúcar se você está com diabetes. Tem coisas que são lícitas, mas não convém naquele momento. Tem coisas que não são coisas ruins, não são erros, não são pecados, mas naquele momento vai te fazer mal. Então, se identifica pelo momento que você está passando e retira essas coisas, tenha discernimento para retirar essas coisas que possam ter a possibilidade de te prejudicar naquele momento. Se às vezes um amigo seu, né, se precisar se afastar de uma amizade,
que está te trazendo mais dificuldades naquele momento, se afasta um pouquinho, se afasta uma semana. Então não viva em pecado, caso você esteja em pecado, porque senão a sua situação pode piorar, e já está ruim, né? Então se piorar, lascou. Irmão, se você está livre do pecado, porque você está às vezes pagando por ele, ou às vezes nem pecou e está pagando por uma coisa que você nem fez. Então fique tranquilo que Deus vai te recompensar. Deus tem dupla honra separada para aqueles que não merecem o que estão passando por muitas dores, né? Então essas pessoas vão ser cheias de glória ainda aqui na terra, né? Mas no céu ainda mais. E se você já cessou do pecado, não fique semeando palavras ruins, porque às vezes você está num momento difícil e acaba descontando nas pessoas que estão ao seu redor, e isso ao longo do tempo vai trazer de volta para você e vai acabar você sofrendo de novo. Então isso entra aqueles salmos que a gente falou: confia no Senhor e faça o bem para você viver em segurança na terra. A próxima dica é não buscar facilidade. Muitas vezes você está passando por um momento que muitas vezes é um propósito de Deus para a sua vida. Nem sempre, né? Nem sempre a dor é um propósito. Às vezes nós mesmos causamos as dores, né? Então às vezes a dor não é um propósito, é uma consequência das nossas ações, muitas vezes. Então não busque facilidade. Se pergunte: o que eu posso aprender com isso? O que isso tudo está me ensinando? Porque quando você fizer isso, quando você se perguntar o que isso tudo está me ensinando, você vai aprender muito mais rápido. E se isso for um propósito de Deus para a sua vida, você vai sair disso muito mais rápido. Eu costumo sair dos problemas muito rápido na vida, porque exatamente por isso. Porque quando eu já começo o problema, eu já me pergunto: qual o propósito disso? O que eu tenho que aprender com isso? Se isso tem um propósito, o que eu tenho que aprender com isso? Aí eu tiro um tempo ali, um bom tempo para refletir sobre aquilo, e acabo saindo bem mais rápido do que deveria, né? Do que é o normal de sair daquele problema, né? Porque a primeira parte de você sair de um problema é você identificar a causa dele. Então, se você conseguir identificar a causa, identificar o que está causando a sua dor, ou para quê, então você vai conseguir sair muito mais rápido. É só você resolver esse problema. Se você soube que um propósito da sua dor é para que você cresça, então procure crescer, e essa dor vai ser resolvida muito mais rápido. O versículo que diz: quem padeceu na carne já cessou do pecado. Isso está em 1 Pedro 4:1. Então, não desconsidere que você está sofrendo por causa de nada, né? Então, lembre-se que, ainda que você não tenha pecado recentemente, você pecou só quando era mais jovem, você pode estar pagando os pecados, né? Não estou dizendo que esteja, porque às vezes você pode não ter pecado, né? Não estou acusando ninguém, mas a tua carne está ficando livre do pecado, entendeu? Quando você está recebendo um sofrimento, principalmente um sofrimento que você não merece, então você está saindo do governo do pecado que entrou no mundo por causa de Adão e Eva. E por isso, se você já cessou do pecado, segundo as dores desse mundo, né, não viva em pecado. Caso você já esteja, desconsidere isso, mas não viva em pecado caso você esteja em pecado. E isso nos leva à próxima dica. A próxima dica é no Salmos 37:3. Confie no Senhor e faça o bem, e você viverá seguro na terra e prosperará. Então, essa promessa traz uma segurança para a gente, né? Então, se a gente confiar no Senhor,
esperar nele. Ele é fiel para cumprir as promessas que ele fez na Bíblia, que são muitas, né? Eu não vou me alongar nesse vídeo para não ficar muito longo, mas tem muitas promessas para o tempo mau, que o justo não fica muito tempo no tempo mau. O justo é retirado do tempo mau pela mão do Senhor. Então fica essa dica para vocês também. E outra coisa que não podemos desconsiderar é que, e também está escrito, quando passares pelo fogo, eu estarei contigo. Então não ache que na vida você não vai ter dificuldades, mesmo estando com Deus, fazendo a coisa certa, porque Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se ele venceu, a gente também pode vencer. A gente também pode suportar essas dores e nos manter firmes até o fim. Então, e a última dica, e a mais importante, é essa: a renovação da mente. Não confie nos seus próprios pensamentos, porque a Bíblia mesmo diz que o coração do homem é enganoso. Então confie na palavra de Deus. Quando Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto e Satanás tentou ele respondeu com palavras da própria Bíblia, da própria Bíblia da época, né? Então, quando você tiver pensamentos negativos ou pessoas te acusando, responda a elas, né, de acordo com a palavra de Deus e não de acordo com seus próprios pensamentos. Por exemplo, diga ao fraco, eu sou forte. Então, renove a sua mente. Não reclame, porque está escrito que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E a reclamação, na etimologia da palavra, ela vem de falar contra. Então, se você sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e você está reclamando da situação, você está reclamando contra quem? Está reclamando contra Deus. Então, é uma coisa que vai piorar a sua situação, não vai te ajudar em nada. Então, não reclame no momento que você está passando. Você pode se lamentar, mas não reclamar. Se lamentar não é pecado. Se lamentar é uma coisa que vai te enfraquecer naquele momento, mas não é pecado. Porque também está escrito que se você se demonstrar fraco no dia da angústia, a sua força será pequena. Isso é Provérbios 24:10. Então, lembre-se dessas coisas. Então, em resumo de todos os passos, primeiro, não se pergunte por quê, se pergunte pra quê. Segundo, mantenha calma, não seja ansioso, porque isso é uma prova de fé. Você ficar calmo perante as circunstâncias ruins. Isso é uma prova que você está confiando em Deus. Terceiro, se aproxime de Deus e faça o bem. Comunhão com Deus e fazer o bem para as pessoas. Não adianta você ter comunhão com Deus e não fazer o bem para as pessoas. Não adianta nada, porque você não vai estar obedecendo a Deus. E quarto, não busque facilidade. Continue caminhando. Quinto, saiba discernir o tempo. Discernir aquele momento, aquela época, né? Aquela situação, o que você pode ou não fazer naquele momento. Porque tem coisas que podem ser ruins. E o sexto e o mais importante é a renovação da mente. É você ter uma mente saudável, independente das circunstâncias. Que essa é a paz de Deus que foi dado a todo aquele que crê e recebeu o Espírito Santo. Então, ainda que você não saiba, você tem essa paz. Então, você pode usar essa paz, porque você tem ela, porque ela está através do Espírito Santo. Então, você fazendo as coisas certas, confiando em Deus, orando, confiando em Deus, você com certeza vai se manter em paz e vai se livrar dessa ansiedade. Pode ser que demore 2 dias, mas pode ser que demore uma semana, mas você vai fazer isso e vai funcionar. Você não vai ficar tomando antidepressivo, você não vai ficar precisando tomar relaxante, porque isso vai te deixar calmo. E é isso, que Deus abençoe vocês. Se inscrevam aí no canal para que eu possa ajudar mais gente e esse vídeo chegar a mais pessoas. Não custa nada aí se inscrever no canal, é de graça. E você vai estar ajudando muito
não só a mim, mas esse ministério de forma geral. E gratidão.